né, como ela está escrevendo ali. Então, a gente não retira nada do que ela escreveu e entrega as correções para ela, né, como sugestões. E ela vai tri bem, assim, sabe? Ela, né, e eu converso muito bem no Whats com ela. Então, assim, ela pergunta tudo. Tudo, né? Então, isso é bem, bem bacana. É muito bom trabalhar com a Vitória, né? E a ideia hoje, para quem não participou ontem, né? Primeiro eu vou me apresentar, né? Para a Natália e para a Flávia, né? Eu sou o professor José Felipe, mas podem me chamar de Felipe, tá? Atualmente eu estou coordenando o curso de pedagogia, né? Aqui em Guaíba, né? É um curso que ele está em extinção e tudo, e a gente está, né? Trabalhando ele, né? Para a gente terminar, como diz, né? De uma forma bem, bem digna e bacana. E a Vitória, a gente tirou das disciplinas EAD esse semestre para ela trabalhar um pouquinho, né? Com os colegas dela que estão se formando e tudo mais, porque a pandemia, né, nos tirou desse convívio, né? Então, por isso, a ideia da Vitória está aqui, as gurias de pronto aceitaram lá, estar como intérpretes aqui, então vai nos ajudar bastante. Eu vou fazer um check-in, tá? Pode, daqui um pouco para ela, gurias, pode falar que é uma dinâmica de entrada, tá? Uma dinâmica. E eu tô acompanhando aqui também o chat aqui. E ontem a gente fez um mais longo, hoje a gente vai fazer somente um com palavras, tá? Em uma, duas palavras, a gente vai dizer como é que está chegando, como é que está se sentindo, né? Eu começo por mim e passo sempre para alguém, tá? Então, hoje, né, eu estou bem ansioso, né, mas estou determinado, tá? São duas palavras que hoje me definem, né? Então, eu passo a palavra, né, para a Tamires, né? E a Tamires vai dizer como é que ela está. Ai, que susto. Boa noite. Hoje eu tô mais tranquila e tô feliz por estar de volta com vocês, né, com o professor, com a Vitória, com a gente, né, porque eu já estudei com ela e ela é um amor de pessoa. Não tive muito contato com ela, né, mas ela é uma menina excelente. A gente tem muita coisa para aprender com ela nesse semestre, então. E eu vou passar pra Gabi. Oi, eu tô no carro indo pra casa, mas eu tô cansada e feliz. Conseguiram me ouvir bem, que eu tô com 3G? Sim, passa para quem? Eu passo pra Andréia. Oi, eu tô bem, pessoal. Muito feliz de estar com vocês hoje aqui. E passo para Marília. Ansiedade e constância em busca dos objetivos. Passa para quem, Marília? Thaleson. Oi, pessoal. Eu estou ansioso, muito ansioso com o semestre. Estão me ouvindo? Não? Bem baixinho. Tá, peraí. Não melhorou? Muito. Não, se eu acho que o Thales ficou sem internet, então eu vou passar, em vez do Thales, eu passo para a Lidiane, tá? Bom, hoje eu tô me sentindo, tô focada no objetivo e tô feliz por estar aqui com vocês. Um bom semestre para todos. Passo, deixa eu ver para quem. Para Dani. Oi, boa noite.
Eu tô feliz e um pouco ansiosa. Passo pro Thales. Thalisson, tá nos ouvindo agora? Tá ruinzinho o som do Thalisson ali. Então, Dani, passa para o outro aí. Ah, ele escreveu ali. Então, estou ansioso ainda com o semestre, né? Mas muito otimista também, pois sei que esta é uma turma que vai render muito. Tá. Então, do Thalisson, ó, a Vitória, ó, concordo. Meu último semestre. Exato, formando a dona Vitória, gente. Então, Thalisson, tu passa para quem? Vamos ver que eu acho que ele vai escrever. Ó. Então, a Vitória, como é que é a Vitória? Como é que a Vitória está hoje? Como é que ela está chegando hoje? Bem, é difícil a aula, mas consegui passar às vezes. A aula foi muito bem no semestre passado. E a Vitória passa para quem? Bom, então, vamos ver se a Vitória, eu vou passar para alguém, tá? Eu vou passar para a Maiara. Oi, boa noite. Hoje eu tô mais tranquila que ontem. Tô animada e achei o máximo as gurias estarem aí de intérprete. Eu já estudei com a Vitória também. E tô achando bem bacana. Eu tava até fixando a tela das gurias para ficar acompanhando. E eu passo para Ana. Boa noite. Eu tô me sentindo feliz e um pouco ansiosa também, por ser o meu último semestre. Eu vou passar para a Daniela. A Dani já foi. Então, a Renata. Renatinha. Ansiosa e apreensiva e com saudades. Passo para a Jaque. Boa noite, pessoal. Primeiramente, estou muito feliz em retornar, né? Eu fiquei o semestre todo IAD, então eu senti muita falta. E estou um pouco ansiosa também. Eu acho que 2 é muito pouco, mas estou bem esperançosa, porque eu estou na expectativa, assim, de grandes coisas nesse semestre. Passo, então, agora para a Bruna. Bruninha. Tá nos ouvindo, Bruna? Ah, boa noite, tá escrevendo. Então a Bruna está bem ansiosa, mas feliz. Também estou ansioso, tá? Bem ansioso, tá, Bruna? Passa para quem? Esther. Deixa eu ver se a Esther está me ouvindo. Oi, Esther, tá me ouvindo? Esther, eu ou a outra Esther?
Deixa eu ver, pela escrita é você. Oi, A gente está fazendo um check-in, tá? Então a gente está dizendo como é que a gente está chegando na aula, tá? Tá. Eu tenho que dizer alguma coisa aí, porque eu esqueci até que tinha aula, eu tô totalmente perdida. Não, mas a gente se acha, calma. Eu sei, é síndrome de formanda. A gente fala um sentimento. Eu, por exemplo, abri dizendo, né, que eu tô bastante ansioso, mas eu estou determinado. Então eu vou dizer que eu tô bastante cansada. Ok. E aí tu passa para alguém, tá? Mas como é que eu vou saber quem já falou? Vamos lá, vamos se ajudar. Quem é que não falou ainda? A Jennifer. Eu escolho a Jennifer, então. Boa noite. Meu sentimento hoje é felicidade, ansiedade e preocupada com o excesso de demanda, né, do próximo semestre que chegou com tudo, mas eu tô feliz e bem realizada, né, com tudo que vem acontecendo na minha vida. É isso. Eu não sei quem foi ainda. A Luana não foi ainda. Tá, pode ser a Luana, então. Olá, boa noite, gente. Eu estou feliz e cheia de expectativa para esse semestre. Quem é que não foi ainda? Eu acho que a Ângela não foi. Ângela, por favor. Bom, eu também tô feliz e ansiosa, muito ansiosa, cheia de expectativas agora nesse último semestre. Mas eu espero que vai dar tudo certo, confiante também. A Marielle levantou a mão. Pode ser para ela, então, Ângela? Pode. É porque eu nem tenho o nome de todo mundo aqui na minha tela, não conseguiria. Então tá, Marielle. Boa noite. Bastante ansiosa, bastante nervosa, mas muito feliz e com bastante foco. Uau! E bastante energia, pelo jeito aí, né? Eu acho que, né, fechamos todos, né? Gente, assim, então, né? A gente vai fazer um semestre, assim, até para combinar para as gurias que vão nos ajudar na disciplina. A gente não vai até as 22, que é aquele horário. A gente vai até 8h30, 8h40, tá, gurias? Porque depois eu deixo o tempo para eles fazerem o TDE e até para mim ficar auxiliando a Vitória no TDE pelo WhatsApp e tudo mais ali. Então, mais ou menos ali perto das 9 horas, né? É mais ou menos a previsão de encerramento da nossa disciplina. E depois o TDE, se for algum TDE ao longo do semestre que eu precise fazer em tela, aí eu aviso vocês, pode ser até pelo e-mail ali, a nossa comunicação. Depois eu vou passar meu WhatsApp para vocês também. Mas geralmente a gente, né, chega pertinho das 9 horas e depois deixa um tempo para eles, né? Teoricamente, né, gurias, eles teriam que fazer o TDE até as 10, mas você sabe que um ou outro, né, é a nossa luta de sempre. Mas a Vitória eu vou tentar que ela faça na mesma noite, que daí eu vou auxiliar para ela não se perder, tá? Oi, Jennifer. Prof, eu quero que tu me coloque depois no grupo dessa disciplina no WhatsApp, porque eu tentei entrar e não consegui. Tá, eu faço depois no finalzinho ali um levantamento com vocês de quem não conseguiu entrar e o prof coloca todos depois, tá? Tá, obrigada. Então, né, nós vamos trabalhar com gestão de processos avaliativos. É aqui que vocês vão entender a importância, é aqui que vocês vão se perguntar se estão prontos para avaliar o outro, e é aqui que vocês vão entender que é necessário avaliar o outro, tá? E algumas formas também, né, de avaliar, tá? Hoje eu vou começar pelo plano de aprendizagem, até porque a gente está com a Vitória, para ela entender certinho o passo a passo, e depois para ela acessar esse plano de aprendizagem, tá? E aí depois o prof vai trabalhar já algum início com vocês de teorias de aprendizagem, tá? Então a ideia é a gente trabalhar o plano de aprendizagem agora. Vou apresentar minha tela e vamos ver aqui.
Oi, eu acho, não sei, Flávio, se eu acho que a Vitória apertou na mão errada lá, né? Vamos ver. Felipe, Tá. como eu faço para ver mais de 2 pessoas na tela do celular? De duas, tá. Então, olha só. No celular, eu não sei se está aparecendo a atualização para ti. Teria que ser nas 3 bolinhas ali e clicar ali em amplia. Aí tu clica ali, tá? Em layout. Não, não aparece. Não aparece layout ainda. Tá. Ele não atualizou para celular ainda. Flávia, eu vou responder a pergunta da Vitória. Como aprender todos para gestão, tá? Para não se preocupar, que a gente, aula por aula, a gente vai trabalhar, tá? As partes. Então, a gente não vai ver tudo de vez, né? E aí, cada aula vai ser um assunto diferente, e aí ela vai conseguir, né, entender. Espera ela não olhar tudo de vez, que ela vai se assustar. Se a gente se assusta, né, Thales? Então, eu vou apresentar e daqui a um pouco aí alguém vai me monitorando, ver se vai aparecer certinho, tá? Tá. Vocês conseguem ver o plano de aprendizagem, hein? Sim. Tá. Então, tá. Então, olha só, eu vou começar pelas aulas, lá pela descrição das aulas, porque a emenda, objetivos, eu fiz uma apresentação um pouquinho, tá, mais detalhada, tá? Então, o que que eu quero, né? Eu não vou ler todas as aulas com vocês aqui, né? Mas eu quero trazer para vocês como é que está a organização desse plano de aprendizagem, tá? Ele é um norte para vocês, a gente não vai fugir do plano, tá? Até para a gente, né, ter uma linha nessa disciplina, e como a Vitória já colocou antes, né? É muita coisa em gestão, então a gente vai seguir bem o plano, né, de aprendizagem, tá? Hoje, na primeira aula, a gente faz uma ambientação, né? Depois a gente vai ter uma sala de interação ali, que eu vou explicar para vocês o que vai ser feito, né? Então, essa é a proposta para hoje, tá? E já vamos iniciar o tema da próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias de aprendizagem, tá? Que é o behaviorismo, o cognitivismo e o humanismo, tá? A gente vai começar com essas 3 vertentes, tá? E aí a gente vai trabalhando mais ou menos com essas teorias até chegar à nossa AP1, tá? Então, aí a gente fecha ali na AP1, tá? A nossa análise dessas teorias e aquilo que vocês... Então, até 15 de setembro, mais ou menos aqui, ó, tá? A gente vai trabalhar com as teorias e ir buscando, né, alguns recursos, né, que vocês precisem também. A partir daí, a gente começa a sair um pouquinho dessas teorias, tá? E realmente trabalhar no que é, né, essa questão, né, dos processos de avaliação, tá? Então, a gente, a partir ali de 15 de setembro, a gente começa a estudar um pouquinho, né, como é que a gente vai fazer outros tipos de avaliação, tá? Importante frisar que a gente vai seguir bem essa ordem aqui, porque ela é uma ordem como se fosse uma linha do tempo, tá? Para a gente entender o processo de gestão. E eu já aviso vocês, não existe nenhum professor, nenhum pedagogo, tá? Que não tenha que avaliar, tá? A avaliação faz parte da nossa prática docente. As formas de avaliar é que a gente discute bastante, que são discutíveis, tá? Então, essa é a ideia. Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, senão fica esse barulhinho.
Depois na gravação fica terrível pro pessoal. Tá? E aí a gente vem, né, trabalhando, né, até chegar ali na nossa AP2, que é em novembro, tá? A partir da AP2, a gente vai fechando, tá, esses aportes até chegar nos dias de hoje, né? Como é que a gente, o que nós temos de suporte, né, para avaliação, para a gente ter o respaldo de avaliação. Mas por que eu trago assim o plano de aprendizagem e até sugiro quem conseguir, né, ou imprimir, colar em algum lugar ou deixar salvo na sua pasta? É o norte de organização para vocês, porque eu coloquei também as semipresenciais aqui em vermelho, tá? Coloquei elas aqui para vocês terem uma organização. Então, assim, para a gente, né, conseguir depois organizar essas ideias, tá? Então, essa é a importância, assim, do plano de aprendizagem. Porque é um plano de aprendizagem, assim, que ele, na verdade, assim, eu parei um bom tempo em cima dele, colocando e reorganizando, porque a gente agora monta esses planos de aprendizagem em conjunto, tá? A Ubra incorporou essa questão do plano, só que a gente, né, faz adaptações, vamos se dizer assim, tá? Então, ele já está disponível no aula para vocês, ele está lá, tá? Então, é um instrumento bem bacana, assim, para vocês conseguirem, né, se organizar, questionar. A gente traz um pouco, né, traz um pouquinho da BNCC aqui para dentro, da base aqui para dentro, né? Então, vou dar também links de cursos que vocês podem fazer da BNCC, que eu andei fazendo e acho importante compartilhar com vocês, né? Não só para as horas, mas para as outras atividades, tá? Então, assim, tá? Vamos aqui. Eu queria fazer uma pergunta para a Vitória antes, né? Vitória, o que tu acha sobre avaliação? O que tu acha de avaliação, de prova? Tu tem dificuldade? Né? Por que tu acha que tem dificuldade? Eu vou parar um pouquinho de compartilhar, depois eu volto aqui. E aí eu vou fazer, essa pergunta eu vou fazer para alguns também, tá? Enquanto a Vitória vai formulando, eu acho vou perguntar assim para a Marília, né? O que tu acha sobre a palavra, assim, sobre avaliação, Marília? Prof, espera que eu vou virar a tela. Avaliação num contexto geral? Quando eu te falo assim, Marília, o que é avaliação? O que te vem à cabeça? Métodos de avaliar pessoas. Métodos de avaliar pessoas. Tá. Para avaliar pessoas. Ou uma avaliação pessoal, como a gente já fez várias vezes. Tá. Esses métodos podem entrar nos processos. Tá. Deixa eu tentar esclarecer um pouquinho para a Vitória ali, para a Flávia, passar para ela, acho que a Natália está agora. Quando a Vitória tem que fazer uma avaliação, uma prova, o que ela sente? Já li a segunda. Tá. Tamires, avaliação. O que te vem à cabeça? Avaliação, para mim, é onde a gente pode mostrar o que a gente já aprendeu e o que a gente pode aprender mais. E para mim, né? Tá.
Renata, tu tá tranquila aí no teu trabalho aí para falar Sim. sobre a avaliação? Fala, Eu então. já ia abrir o microfone. Tá, pra mim é o contrário da Tamires. Eu acho que a prova ou a avaliação, ela talvez não demonstre todo o conhecimento que tu adquiriu ou o conhecimento que tu pode adquirir mais pra frente. Eu acredito que quando eu penso em avaliação, tu me pergunta assim, eu tenho uma avaliação hoje, me remete toda aquela questão tradicional da prova, da questão de medição de QI, essas coisas assim. E nisso eu sou amparada por um teórico que nesse momento eu não lembro o nome, que não acredita em TI, né? Sim, trabalha as inteligências múltiplas. Eu acho que a avaliação é uma forma que o professor utiliza para compreender o que o aluno necessita naquele momento. Para qual campo mais ele prefere se dedicar. É mais ou menos nesse sentido. Tá. Eu acho que assim... tá. Agora acho que ela te achou, Natália. O que acontece, tá? Pegando esse gancho, né? A gente tem um erro, né, de conceito. Quando a gente fala avaliação, a nossa cabeça, né, automaticamente já nos remete para a prova, né? Para mim ser avaliado por aquele instrumento que todos nós, todos nós passamos até o final, né, do ensino médio, que é a famosa prova, né? Então, na verdade, né, é isso que a gente vai ter que discutir aqui e tirar da nossa cabeça enquanto professor, tá? A avaliação, quando a gente fala, a gente não vai remeter à prova, né? Mas sim a esse conjunto, né, de saberes que são demonstrados pelas pessoas e que nós avaliamos se está dentro da nossa proposta, né, de conteúdo, de conhecimentos que passamos. Então, essa é a avaliação. Por exemplo, se eu avalio o meu aluno somente com uma prova, eu estou dizendo para o meu aluno que ele só tem que decorar para aquele instrumento que ele está apto a avançar. E está dizendo também, né, que o professor não tem domínio sobre outros tipos de avaliação, tá? Então, isso que fique bem claro, não respinga só para o aluno, tá? Respinga muito para o professor. Mayara? Eu tenho 2 pontos de vista em relação à avaliação. Um enquanto aluna e outro enquanto professora. Enquanto aluna da EAD, por exemplo, eu tenho essa visão de que a avaliação é aquela prova que tem lá no final do semestre, que é aquilo ali que vai valer. O que tu fez, todo o processo que tu passou, não vai valer. Se tu não passar naquela prova, não tem o que fazer, né? Tá, tem a recuperação e eles descarregam tanto o conteúdo ali que nenhuma pessoa tem como saber tudo aquilo ali. E enquanto professora, eu vejo a avaliação como um processo, né? Que a gente vai avaliando aquele processo, a evolução daquele aluno, não só em provas. Todo dia a gente avalia um pouquinho, né? Que a gente vai vendo o aluno evoluir. Então, eu tenho esses 2 pontos de vista bem diferentes, assim, enquanto aluna e enquanto professora. E é bom quando a gente vai conseguindo fazer esses paralelos, né? Porque a gente agora já tem que ir fazendo isso, né, gente? Vocês agora estão mais para o lado de professores do que para o lado de alunos, né? Nessas questões, tá? Então, a gente já tem que começar a se colocar do outro lado da balança, mas nunca esquecendo o que a Mayara falou. Nós fomos alunos e ainda nós somos alunos. Então, a gente tem que cuidar muito isso para... né? Por exemplo, vocês já estão em avaliação nessa disciplina na aula de hoje. Sim, já estão dentro, né, de um contexto de avaliação. Ai, Felipe, mas eu tenho que ser avaliado na disciplina? Sim, gente. A gente tem que ser avaliado porque, né, são competências e habilidades que a gente, minimamente, vocês têm que alcançar. Nem que seja chegar aqui e falar, e discursar, e argumentar, né? Oi, Marília. Eu ia falar, prof, que às vezes, no que tu tá dizendo agora, que a gente já tá sendo avaliado, e às vezes não é o conhecimento, às vezes é o comportamento, como tu te comporta perante uma aula, tu como professor já tem uma análise certa de como vai ser cada um de nós em sala de aula, como vai
ministrar as aulas, e isso também é uma avaliação, né? É um tipo de avaliação, né? Porque, por exemplo, né, como é que eu pautei o meu semestre? No semestre passado, em uma disciplina, eu pedi uma avaliação sobre a disciplina, né? E eu peguei essa avaliação e abri ela. E fui vendo tudo que realmente faltou, ou na verdade não que faltou, mas que poderia ser melhorado, né? E foi muito bacana, né? Então, isso é bem interessante, né? Parece com uma avaliação difícil. Vejo a avaliação como algo estressante. Tá. Jaque? A Mayara levantou um ponto bem interessante, assim, porque semestre passado eu fui aluna totalmente do IAD. E, embora eu já tinha contato, eu achei um absurdo, assim, a maneira como eles jogam o conteúdo, né? Tu lê tudo aquilo, tu te sente obrigada a decorar aquilo, e, na verdade, isso é impossível, porque as provas são muito, muito amplas, e eu peguei uma disciplina que eu acabei rodando, que a prova ela não tinha nada a ver com o material da disciplina. Então, poxa, sabe? Eu estou sendo avaliada por isso. Teve uma prática que a professora colocou ali para nós, um artigo muito, muito, muito antigo, muito desatualizado. Eu respondi, né? Fiz o que ela pediu, mas ressaltei isso, que o artigo estava totalmente desatualizado. Tirei a minha notinha ali da discursiva, só que na prova, que é o peso maior para eles, de fato, para mim, eu não entendia nada do conteúdo, ou para mim foi horrível ser avaliada dessa forma, assim, e é frustrante quando tu vê que poxa, a nota, a gente sabe que ela não é, ela é relevante para te ter essa base, mas que tu vê, poxa, eu tirei essa nota, mas porque eu não entendi nada, porque eu não consegui nem decorar o turbilhão de artigo que eu tive que ler. Então, isso é bem complicado. E no meu ponto de vista, a avaliação, embora ela seja algo muito difícil de fazer, eu acho que ela é muito difícil, mas eu acho que ela serve para o parâmetro de saber, né, o processo de evolução, né, tanto do meu aluno como o meu, onde eu preciso melhorar e onde eu preciso, eu posso aprimorar porque está tendo resultado, preciso parar, preciso fazer algo diferente para alcançar, né, para que meu aluno se desenvolva, mas que eu preciso, é tanto isso, a avaliação do meu aluno e quanto eu, professora, né? É muito fácil eu jogar tudo lá e aí para onde é que eu estou indo, né? Então, acho que serve para avaliar o progresso, né? O processo de desenvolvimento do meu aluno e para saber onde eu posso melhorar e o que eu preciso fazer para a estratégia que eu estou usando não está adequada, então eu preciso modificar. Então, eu vejo dessa forma. Porém, acho que é extremamente difícil o processo de avaliar, tanto nós quanto o outro, assim, acho que é muito complexo. Jaque, e tu colocou bem em paralelo ali com o que a Vitória, com o que a Renata vem colocando, né? Quando a gente fala em avaliação, a gente vai remeter lá uma disciplina EAD, por exemplo, e tu vai pensar lá na prova final, né? E aí a gente aqui, nessa disciplina, tem a oportunidade de romper com isso, né? E pensar agora, tá? O eu aluno e o eu professor, né? E a gente tem que estar em constante análise, porque assim, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente reproduz fielmente aquilo que a gente teve como experiência, ou a gente vai fazer adaptação lá para quem eu vou trabalhar, né? Dá trabalho, dá muito trabalho, mas é como tu falou, o jogar em si, o jogar lá, ele é muito fácil, né? Só que agora a gente tem que começar a fazer esse ponto de avaliação, né? E a gente vai discutir um pouquinho, não muito aqui, sobre a questão, né, do que é uma avaliação tradicional e o que é um conjunto de avaliações. O que eu posso usar como leque de avaliações que daqui um pouco vão me dar menos trabalho do que uma prova somente, do que uma avaliação, né, formal, né? Então, e me dá mais respaldo, né? Por exemplo, se eu proponho uma roda de conversa, um seminário daqui uns 2 meses com vocês, eu vou estar seguro, porque dentro desse seminário eu vou jogar tópicos que eu trouxe para as aulas, né? Se eu faço uma avaliação, por exemplo, dissertativa, né,
eu daqui a um pouco não vou estar tão seguro para uma contestação, alguém que questione, né, o tipo de prova, né? Então, eu acho, né, o feedback, eu acho que o Thaleson ali colocou e a Vitória perguntou como assim feedback, ó, né? Se os alunos escolherem, fácil aprender. Sim, né? Exato. É essa questão, sabe? A Vitória teve um contato muito isolado, assim, do curso, e a pandemia, né? A pandemia nos arrebentou, assim, e nos jogou para esse sistema. Ainda bem que nós conseguimos fugir um pouquinho do formato somente, né? Sem contato, que é a questão do Meet. Mas, enfim, a gente fez uma explosão aqui sobre o que é a avaliação, tá? Eu vou agora, para a gente quebrar um pouquinho aqui, eu vou trazer uma apresentação, né? E aí a gente vai também, vocês podem me interromper a todo tempo, a Vitória também, tá, gurias? O que ela tiver que perguntar, quando eu estou apresentando, eu não consigo ver vocês, né? E aí, mas igual, eu vou trazer agora a apresentação aqui para a gente discutir um pouquinho, tá? Um pouquinho mais, assim, dessa questão. Não existe receita para avaliar, tá, gente? Não existe. Não tem uma receita que siga para te avaliar. O que existe é aquilo que eu vou bater sempre para vocês, né? Saber aonde a gente quer chegar em um bom planejamento, né? Então, que se vai dar certo ou não, a gente não sabe, a gente está lidando com pessoas, a gente não sabe se vai dar certo, né? Então, Thaleson, tá dando para ver aí a apresentação, ou alguém me responde aí, que eu vejo o Thaleson. Tá dando? Aparecendo. Uhum. Voltou o áudio, será? Voltou. Agora sim. Então, a gente vai trabalhar com essa gestão, né? Alguém levantou a mão ali? Tinha sido a Vitória, mas ela já baixou. Tá, obrigado. O que a emenda da disciplina traz, tá? Que a gente vai ter uma caracterização, análise e reflexão de diferentes abordagens de pesquisa em educação, como estratégia de conhecimento para a compreensão do fenômeno educativo contextualizado, tá? Porque a gente acaba nessa disciplina fechando, né, aquilo que a gente traz de proposta para a escola. E o que fecha a proposta avaliativa, a proposta escolar, a proposta de um semestre, a proposta de uma disciplina, é a avaliação. Tá? Mas a gente tem que entender, a gente tem que caracterizar isso, né? Para a gente conseguir entender como é que a gente faz essa gestão, né? Não é fácil, né? Por exemplo, quando tu trabalha nos anos iniciais lá, quando é que tu, professor, vai dizer que o aluno está apto, que ele está alfabetizado, né? Para ler e escrever, né? Não interpretar. Então, isso é bem complexo, tá? Às vezes a gente vê muito julgamento de professora alfabetizadora, né? Mas a gente também tem que se colocar lá do lado, né? No lugar dessa professora que é alfabetizadora, tá? Então, isso é bem pertinente e a gente tem que começar a pensar nessa questão. Essa gestão não é fácil, tá? Não é fácil fazer a gestão do conhecimento, porque, na verdade, tu está avaliando outras pessoas, né? Então, isso é complexo e é complicado, né? Porque a gente não sabe como é que aquela pessoa está, como é que está a vida pessoal dela, quando ela vai fazer um trabalho, quando ela vai realizar alguma coisa. Então, isso é muito complexo e, às vezes, a gente acaba cometendo injustiças. O que a gente não pode fazer é deixar de analisar quando uma injustiça em avaliação é apontada. Então, isso é o que eu quero dizer para vocês. É muito fácil da gente cometer erros em avaliação. O que a gente não pode deixar de fazer é dar o feedback, que é o que o Thaleson colocou, né? Que é o retorno, que é dar o retorno daquilo que foi feito, e também que se cometeu-se algum erro no processo avaliativo, repetir, reorganizá-la com esse estudante, essa avaliação, tá? Alguém levantou a mão ali? Eu ouvi o barulho? Dá para ouvir agora? Sim. Agora, né, nesse momento de pandemia, em relação às avaliações,
eu vi muito professor, assim, dizer que achava interessante fazer uma prova com os conteúdos que seriam abordados até então, e quem soubesse ia passar, ia continuar ali, quem não soubesse tinha que voltar e fazer de novo, no caso, o ano anterior. Aí a gente estava debatendo isso, né? Mas às vezes, será que não era mais interessante, então, fazer uma prova para avaliar o que o aluno já sabe e aí continuar com base naquilo e tentar reforçar? Porque, infelizmente, a gente sabe que não tem como eles voltarem, né? A secretaria e tudo já disse que tem que continuar nesse plano que foi colocado. Mas então, né, já que pensam assim, por que não fazer uma avaliação que vejam como é que está o desempenho do aluno e tentar reforçar ali, a maioria tem dificuldade nisso, um pequeno grupo tem dificuldade naquilo, vamos reforçar isso para tentar fazer com que agora, na volta, né, já que estamos voltando, que eles sejam, né, um ensino acolhedor, algo de qualidade de fato, né, não algo, né, mecanizado, como a gente conhece. Tu sabe, Thaleson, que é bom tu colocar esse ponto, porque a gente está entrando no segundo ano, né, de pandemia, e a gente, o ano passado, enquanto escola estadual, se definiu, né, por promover todos os alunos para o próximo ano. E por quê, tá? Porque o Estado viu que não tinha condições de dizer quem é que aprovaria, reprovaria, né, ou quem é que avançaria ou não. Não tinha como, não vou dizer nem medir, mas não tinha como mensurar isso, não tinha como a gente dizer, por exemplo, que o Thaleson não participou das aulas virtuais porque ele não quis. Eu não sei se foi porque ele não quis, ou porque não tinha condições, ou porque daqui a pouco o Thaleson foi trabalhar no horário de aula porque precisava. Então, isso tu colocou bem colocado. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha que tu fala, né? É que são raros os que vejam os alunos como únicos, né, Sor? Eles olham tudo no geral. Eles não olham aqueles alunos que têm as necessidades como um próprio aluno em si, como centro, né? Eles veem no geral, eles não vão vendo na intimidade, como único, no caso, né, ali. Eles fazem uma noção... a maioria tem, pronto, então tá. Mas aí, aqueles que não têm acesso são os prejudicados mais ainda, né? Mais uma vez, como sempre, né, as desigualdades continuam. Não tem a igualdade, na verdade, não existe, se a gente parar para ver. E a gente sempre, André, tentar trocar essa palavra de igualdade por equidade. No momento que a gente trabalhar esse conceito e entender que o certo é a equidade, né, dar condições diferentes para as pessoas diferentes, porque todos nós somos. Mas só para completar o que a Vitória colocou, né? Vitória, na verdade, não é uma questão de te ajudar, Vitória. Na verdade, assim, ó, é um direito, né? É um direito teu, enquanto aluna, ter o suporte que tu precisa, né? Para te ter as tuas aulas. Mas se tem o suporte e mesmo assim o aluno não busca, não adianta. Mas tu busca, Vitória. Tu é uma guria que busca. E realmente tu tá te formando pedagoga, né, batalhando, né, então hoje eu digo assim, né, quando as gurias, né, já indicaram as gurias para intérprete, eu fiquei muito feliz, né, porque assim, eu luto muito pela inclusão e eu não acharia justo eu estar, né, trabalhando em uma disciplina com quem necessita de Libras e eu ainda não ter o domínio, né, para trabalhar. Então, que eu digo assim, todos os dias eu penso, né, que eu tenho que fazer Libras, né, mas enquanto eu não consigo fazer isso, a gente tem pessoas que realmente entendem que Libras é uma forma de linguagem, né, assim como todas as outras. Então, na verdade, tem ajuda, é legal, Vitória, mas tu também corre atrás, tu tem os teus méritos, tá? Objetivos da disciplina, tá? Trouxe um recortezinho ali, né? Que seja simples, leve, fácil, num com nó. Sempre um laço, né? Aquilo que eu digo, né? Quando uma equipe, um time, uma turma é unida, né? A gente aprende juntos e chega juntos lá no resultado, né? Não adianta ter alunos motivados se o professor não está motivado. Não adianta o professor estar motivado se esses alunos não estão motivados ou não estão ali para questionar e para aprender, tá?
Então, qual é o objetivo geral da disciplina, tá? Compreender processos investigativos e suas implicações para o desenvolvimento de atividades de pesquisa em espaços formais e não formais. Olha só, quando eu falo atividades de pesquisa aqui, são todas as avaliações que vocês fazem numa sala de aula, num ambiente escolar. A gente trabalha com pesquisa. Quando eu aplico uma avaliação, vamos supor que em uma determinada turma, a Renata quer aplicar uma avaliaçãozinha individual lá, de uma disciplina que ela quer ver como é que tá a gurizada lá, tá? Ela está fazendo uma pesquisa. É uma atividade de pesquisa, porque ela está vendo o que ela precisa melhorar, se ela tem que mudar o método, aquele que não conseguiu fazer nada na avaliação, opa, vou ter que olhar com mais atenção, ver o que está acontecendo. Então, a gente não faz atividades avaliativas, a gente faz atividades de pesquisa, tá? Ela tem um cunho, como alguém falou, foi a Jaque que falou, né? A gente tem um cálculo numérico ali para isso, né? Mas são atividades de pesquisa, tá? Toda atividade avaliativa que você faz, ela é uma atividade de pesquisa. Se tu vai atribuir um coeficiente numérico, um número, é outra coisa, tá? Para essa avaliação. Mas são atividades de pesquisa, tá? E os específicos, né? Possibilitar a discussão sobre elaboração, aplicação e avaliação de processos investigativos em espaços formais e não formais de ensino. Porque a gente também avalia em outros lugares, né? A gente faz educação em outros lugares. A gente faz educação na padaria, a gente faz educação no mercado, a gente faz educação em qualquer lugar, né? Então, a gente, né, vai ver como é que se dá essa investigação. E analisar métodos de pesquisa qualitativa para o desenvolvimento de processos investigativos. Ou seja, avaliações com qualidade, tá? Então, a gente vai compreender esses fenômenos que existem aí, tá? E aí a gente tem as abordagens temáticas da disciplina, aqui que eu digo para ninguém surtar, para ninguém correr, porque a gente vai ver uma a uma com calma, tá? Eu fiz uma explosão aqui, tá? O que a gente vai ver dentro desse contexto de gestão desses processos avaliativos, tá? Análises culturais, a gente vai trabalhar. Pesquisação, né? Participativa e política cultural, né? Novas maneiras de aprender, grupos de inclusão escolar, tá? Entrevista na educação, a formação de professores e a boa qualidade do ensino. A gente vai questionar o sistema, sim, a gente vai ver onde o sistema não proporciona o que eu tenho que fazer para o meu aluno, o meu aluno que está ali, ele tem que, né, tem que receber uma atenção, né? Uma agenda para jovens pesquisadores, né? Vou trazer aqui um leque de situações hoje que a gente pode trabalhar melhor com a pesquisa. O perfil dos professores brasileiros, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com esse perfil para vocês entenderem. A aventura de inovar, né? A mudança na escola. Alguns escritos sobre educação, que é importante vocês se localizarem no tempo, no espaço, né? Na história, enfim. O educador frente às diversidades, né, do contemporâneo, do hoje, né, e essas abordagens, né, na formação dos professores, tá? Eu vou parar de apresentar, depois eu volto, porque agora a gente, né, eu quero dar mais uma interagida com vocês. Bom, tá? Vocês viram que uma das temáticas ali é o perfil do professor, né? O perfil do educador. Tá? Já devem ter ouvido também que o professor nunca para de estudar, né? Isso é uma... né? Só que eu digo para vocês que não é bem assim. Tá? Vocês já passaram, já viram algumas passagens da professora ou do professor com o mesmo livro, né? 10, 15, 20 anos, né? Com a avaliação que os alunos podem, de um ano para o outro, vender para os outros, trocar, copiar. Vocês passaram por isso com alguns professores, tá? Então, a gente tem isso. Isso tem algumas vertentes para acontecer, tá? Primeiro, né, que o sistema não te exige mudança. O sistema que eu digo, né, vamos pegar aqui como estaduais, municipais e até particulares, alguns sistemas, tá? E o segundo
a passividade dos alunos, tá? Vocês passaram ou não, pouquíssimos eram os alunos que questionavam professores, que reivindicavam, que iam reclamar na supervisão, na direção e tudo mais. Quanto a essa passividade dos alunos, vocês acham que isso nos atrapalhou, nos atrapalha? Qual é a ideia de vocês nessa questão do aluno daqui a um pouco não poder se expressar ou não poder criticar? Thalisson? Eu acho que assim, que nem o senhor falou, né? Aquele aluno que questiona, muitas vezes acaba sendo taxado como chatinho, né? Tu fala ali na sala dos professores, aquele aluno tá sempre perguntando, aquele aluno... Mas ele tá ali para aprender, ele quer saber. E o que acontece? Quando tem essa passividade, né, por parte dos alunos, acaba que o professor fica, eles não querem, né, para mim tá tranquilo. E às vezes é uma carga, às vezes o professor tem uma carga. E aí às vezes são anos trabalhando, e aí a gente sabe que tudo isso acaba, muitas vezes, né, vamos dizer assim, fazendo com que aconteça isso. E aí o que acontece? Os professores não envolvem, os alunos não querem, mas não é que os alunos não querem, às vezes os alunos têm vergonha, às vezes os alunos têm medo de perguntar, questionar, e isso acaba fazendo com que o professor fique, não, se os alunos não querem saber, não estão procurando, não é eu que vou procurar. Só que não é bem assim, né? A gente tem que entender que isso tem uma profissão, né? A gente fala, a gente ama a profissão, a gente está dando aula, mas é uma profissão, a gente tem que levar a sério, a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas, a gente tem que correr atrás, mesmo que a turma não queira colaborar, não queira. Eu não vou dizer porque não tem uma turma que não queira aprender. No momento que a criança, o adolescente, o adulto está em sala de aula, ele quer aprender, porque ele não vai querer perder tempo. Ele está ali, ele está te ouvindo, ele está te observando. Então, o que acontece? Eu entendo que muitas vezes os professores vejam um aluno como ali não quer aprender e acabam deixando, né? Acabam carregando com a barriga, mas eu entendo também que a gente agora, como a gente vai entrar, a gente é novo, a gente não pode ficar, mas aquele professor ali não está fazendo, eu também não vou fazer. Não, aquele professor não está fazendo, a gente tem que mostrar que tem que fazer. Não é porque a gente é novo que a gente é menos, não, gente. A gente tem que se unir, né, gente? Então eu entendi, eu não sei se eu consegui esclarecer o que eu queria, mas eu acho que é assim, existem dois lados, aquele professor que vê o aluno não quer aprender, ou o aluno não está nem aí, e aí deixa por isso mesmo, e continua com aquela bagagem de, não, vou fazer assim porque tá tranquilo, o sistema não vai mudar, é isso aí, e tem o professor que realmente vai mudar, e mesmo o aluno não correndo atrás, ele vai correr atrás pelo aluno, porque ele sabe que no futuro aquele aluno vai ver que era o certo a se fazer, e vai agradecer, né, como muitas vezes acontece, né, muitas vezes a gente fala, professor, você tinha razão, tinha que fazer isso, obrigado. Então, eu acredito que seria, né, dessa forma. Lidiane? Ficou melhor agora? Agora sim. É que, assim, sobre essa questão, eu vivenciei muito isso em sala de aula, né, como monitora. Então, eu fiquei com meu primeiro ano de monitora, eu fiquei com uma turma de 5º ano. Então, os alunos tinham ali por volta de 10, 11 anos. É uma idade que eles estão super questionadores, né? Então, eu via que a professora se incomodava bastante com isso. Eu achava o máximo, né? Aquela interação deles, aquela curiosidade. Eles interrompiam a aula que ela estava dando, mas para falar coisas assim que eles faziam ligação sobre o que ela estava dando de aula com coisas que eles vivenciaram, assim, né? Em algum momento que eles fizeram uma viagem, que eles viram aquilo ali. E aí ela não gostava. Eu via que ela pegava e pedia, não, mas espera a tua hora de falar, eu estou explicando, não é para me interromper. Então, ela ficava tentando silenciar esses alunos, e aí eu via que muitas vezes eles faziam aquela cara de frustração, sabe? E muitas vezes aqueles alunos que eram mais tímidos levantavam o dedo assim para falar, e a professora não dava voz para eles falar, daí eles acabavam baixando e acabavam desistindo de falar, sabe? Então, eu percebi
E agora que eu estou com o ensino médio, né? E acontece a mesma coisa. Eu vejo que o professor ele prefere, ou a maioria deles, não todos, né? Tem bastante professores assim que puxa o aluno para o aluno falar, graças a Deus que tem. Mas eu vejo que tem muito professor que só quer que o aluno fale na hora que ele autoriza o aluno a falar, né? E naquele momento que o professor autoriza o aluno a falar, o aluno não quer falar. Então, eu vejo muito isso, e eu tiro isso para mim, né? Quando eu estiver ali na frente, eu como titular, são coisas que eu aprendo que eu vejo que eu não vou fazer, sabe? Eu não vou levar isso para mim. Eu vou ser aquele professor bem tipo Felipe, assim mesmo. Muitas vezes acaba fugindo da aula que está dando, mas já que veio aquele assunto, vamos falar sobre aquele assunto. Daqui a pouquinho volta para a aula e é isso aí. Lidiane, porque assim, ó, daqui um pouco aquilo nunca mais vai voltar, né? Aquele assunto, aquilo. Então é mais fácil depois, se tu tem aquele teu planejamento, tu consegue voltar lá de novo. Tu consegue voltar lá e amarrar, né? Então, tu viu que a Vitória coloca, né? Que na verdade, assim, né? Errado, ok, fez errado, mas aprender a fazer de novo, né? Então, essa questão de trabalhar essa questão do erro, né? Ou daqui um pouco até na forma, né, de falar com o aluno, não é não fala agora, então só um pouquinho, vamos amarrar a ideia aqui, puxa, não perde ele, não perde aquilo que ele está falando naquele momento, né, porque depois eu vou fazer uma pergunta que vai ter de cara com isso que a Lídia e o Thaleson colocaram. Thaleson? Queria só completar ali, né, o que a Lídia falou. Isso que a Lídia trouxe é real e traz uma questão, né? A gente vê os pequenos ali, às vezes querem toda hora, né, falar, não, mas sabia tal coisa, professor, e já une, né? E aí o professor, não, pera, calma. E aí vai passando o tempo, os alunos vão crescendo, eles começam a ficar acanhados, porque eles sabem, não, eu vou atrapalhar, vou ficar como chatinho, a professora vai mandar eu ficar quieto. Aí o que acontece? No ensino médio, tu chega, tu já diz, não, eu não vou falar nada, até porque tem aquela questão, eu vou falar, eu vou ser o nerd, eu vou ser o chato. Eu mesmo, muitas vezes, eu queria falar, mas eu pensava, não, vou ficar na minha. E já na faculdade eu já comecei a me soltar. Eu voltei, não, vou falar porque, né? Aqui agora mesmo, agora o áudio está funcionando, eu vou, né, vou sair falando. Mas é bem isso, e aí traz essa questão, né? Às vezes os alunos ficam com medo de falar, porque antes o professor ia lá e dizia. E aí tem essa questão de a gente ter um cuidado em sala, né? De como a gente vai falar com os nossos alunos. Então, é isso, só para completar ali. E às vezes, assim, até a questão, né? O nosso tom. Teve um período na educação que o professor era contratado se ele tinha um tom de voz alto, tá? Porque a ideia é que o professor gritasse, o professor que mais gritasse, mais se tivesse essa voz potente, ele colocaria respeito na aula, né? E um bom tempo as professoras alfabetizadoras as que mais gritavam, as que mais falavam alto, tá? Quando tu pegava uma professora que já falava mais suave, que falava tranquila, essa não vai cobrar, essa não vai dar certo. Isso um bom tempo caminhou, tá? Dentro da educação. Um bom tempo que eu digo para vocês, em meados dos anos 2000, né? Ok, alfabetizavam, né? A tranco, na base do medo, perfeito. Só que, para vocês verem como é a questão, né? Quantos alunos passaram por essas professoras que depois não tiveram voz na empresa, nos empregos, tudo mais, porque que eles entenderam, né? Que quem grita, né, tu abaixa a cabeça e tu não vai poder questionar nem criticar, né? Então, isso mudou, né? E isso vem, ainda bem que vem mudando, né? Então, é bem nessa linha, né? Que a gente, às vezes, a passividade do aluno, né? Ela, na verdade, chegou nesse ponto, né? Mas tinha todo um sistema, os pais, as famílias, enfim, gostavam de professoras mais exigentes, porque tiveram uma formação com professores mais exigentes, que eu digo assim, realmente não dá voz para o aluno, tá? Então, mas isso é uma coisa que a gente vai amadurecendo, né? E eu vou apresentar aqui a tela para fazer 3 perguntas para vocês. Eu vou indo e vindo, tá? Para a gente conseguir ter uma troca legal aqui. Deixa
Deixa eu ver aqui. Ok. Tá, estão enxergando 3 perguntas aí? Sim. Tá. Eu vou fazer 3 perguntas, né? Primeiro, é necessário avaliar? É uma pergunta, né? Se é necessário avaliar. Como avaliar? E se você sabe o que é educação tradicional, que isso eu escuto muito, tá? E chega um ponto, chega um momento que a gente vai conseguir responder isso para vocês, né? Então, se é necessário avaliar, como avaliar, e se você sabe o que é educação tradicional, tá? Então, eu vou começar com a primeira, sim, tá? Com a primeira pergunta, tá? Se é necessário avaliar, quem é que se arrisca a responder? Eu falo. Sim, prof. Vai o Desculpa, Thales, André. vai lá. Não, pode falar, André. Eu acho que é necessário, sim, ter uma avaliação. Por quê? Porque através da avaliação contínua, de forma descritiva, com registros, a gente consegue ver as dificuldades que o aluno tem para, com isso, formular e planejar melhor as aulas para a gente conseguir tentar, junto deles, suprir essas necessidades das dificuldades deles uns com os outros. E a última pergunta é... Se tu sabe o que é educação tradicional. Para mim, a educação tradicional é aquela educação a qual nós fomos, eu, no meu caso, fui aprendendo. Foi a forma de cartilha, só os livros didáticos copiar, ditado e decorar. Para mim, a tradicional é isso, é o decorar. Eu não aprendia os números, por exemplo, eles eram só mostrados de formas, os símbolos, eu não sabia o significado dos números. Para mim, isso é o tradicional. A partir do momento que eu pego um livro didático e dele eu transformo em uma outra atividade, as atividades que tem ali, que eu busco colocar tampinhas nas quantidades, por exemplo, eu saio fora do tradicional. Então... ok. Eu vou passar para o Thaleson, depois eu vou dar um pitaco também. Não, a Andréia ali me completa, né? Também me perdoe, né? Eu digo... Ele não está em casa hoje. Eu digo que... Não, tô em casa. Eu acho também, como a Andréia tem a questão, eu acho que é importante avaliar, só que tu tem que saber como avaliar, tu tem que entender a tua turma, tu tem que conhecer a realidade, né? Porque, que nem a gente estava falando aqui, a gente reclama muito que a gente faz muitas coisas, só que no final o que vale é só a prova. Então, a gente não vai querer fazer isso com nossos alunos. A gente tem que avaliar o contínuo dos alunos. A gente tem que avaliar sempre. Por exemplo, às vezes aquele aluno foi mal ali numa prova, mas, tipo, alguma coisa ele errou, mas ele sabe fazer outras coisas. Tem que tentar, não, se ele não sabe fazer aquilo ali, vamos tentar, vamos puxar aquele aluno naquilo ali, mas não vamos dizer, não, tu vai rodar, é isso aí, já era. Não. Tem que procurar entender e fazer o porquê que ele está... E errando não, né? Porque está aprendendo. Porque o que está acontecendo com o aluno? Então, tem as formas de avaliar. Por exemplo, nos estágios que eu fiz, não dava nota. Os alunos estavam respondendo. Claro que foi, né, EAD, né? Foi pela plataforma, mas eu não usei nota. O que eu usava os alunos estão retornando, estão fazendo as atividades. Não me importava, tipo, ali, um estava mais completo que o outro. Não, porque cada um tem uma atividade diferente. O aluno estava tentando fazer. Só que daí isso, né, tem diferentes formas de avaliar. Eu gosto do feedback e da avaliação contínua. Mas a gente sabe que também muitas vezes a nota é importante, bem como a Andréia trouxe ali. Qual era a segunda pergunta? Como avaliar? Eu gosto do feedback. E eu gosto desse sistema assim que o senhor faz, porque não fica só, eu estou aqui conversando, eu estou fazendo as atividades e não é avaliado, é só na hora da prova. Querendo ou não, está sendo feito um trabalho, está sendo um processo. Tem que avaliar o processo como um todo. Eu acredito que uma aula não é mais importante que a outra. Tipo, eu estou aqui na aula, não quero fazer, não vou fazer nada, mas eu tenho que focar no dia da prova. Não, o dia da prova é tão importante como as outras aulas.
eu acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, de alguma maneira, trazer isso para os alunos. Né? Muitas vezes eu acredito que o senhor já ouviu um aluno chegar e dizer, eu não vou na aula amanhã porque não vai ter nada. Como não vai ter nada? Vai aprender alguma coisa diferente? Todo dia tu aprende algo diferente. Então, eu acho que a gente tem que focar e mostrar isso para os alunos. Só que eu acho que a avaliação, né, os professores trazem como se fosse uma, não vou dizer penitência, mas é para o aluno fazer, né? Tipo, não, mas tu tem que fazer, senão tu, né? Eu não sei, eu acredito. Na minha opinião, foi assim. Então, eu acho que a gente tem que tentar tirar esse lado do estudo da avaliação e mostrar que a avaliação não é ruim, mas que existem outras formas além da prova. Lid? Tá, tu vai... Desculpa que cortou um pouquinho, não te ouvi. Não, vai lá, agora que eu te ouvi. Desculpa, então. E a educação tradicional é bem como a Andréia disse, eu acho que é isso, é copiar, tentar repetir, sabe? Eu acho que é isso também. Agora eu vou me aquietar um pouquinho. Não, pelo contrário, tá ótimas contribuições. Lidiane? Eu concordo com tudo que eles falaram. Eu só quero acrescentar, assim, que de tudo isso eu considero mais importante é saber como avaliar. Eu acho que é um ponto crucial para a gente que está se formando, é entender esse processo, saber como avaliar aqueles alunos, porque eles são seres individuais, então a gente não pode avaliar eles como um todo. Então, esse é um processo que a gente tem que sair de uma graduação tendo isso bem claro em mente, como fazer para avaliar aqueles alunos. E nessa disciplina, o meu objetivo é esse, é sair daqui sabendo fazer isso. E, na verdade, assim, a gente concorda que é necessário avaliar, né? E eu digo que tem os dois pesos, né? Tu avalia o teu aluno, se ele está conseguindo relacionar as coisas, né? E tu também avalia o teu fazer docente, né? Tu tem essa avaliação, né? E aí a gente chega na segunda pergunta, que é o mais difícil, que a gente vai tentar responder nessa disciplina, né? Como é que eu faço essa avaliação, então? Se eu sei que é necessário avaliar, né? Como é que eu faço essa avaliação? Fugindo lá da tal educação tradicional, que a Andréia puxou, que o Thales falou, que a Lidiane complementou, e que a Vitória está contribuindo muito ali no chat sobre a educação tradicional. Tudo que ela coloca ali são características, né, da avaliação do sistema de ensino tradicional, né? Como eu disse para vocês, assim, né, não vai existir nunca uma receita, porque cada turma vai ser de um jeito, né? Tem turmas que tu vai conseguir fazer mais dinâmicas de grupo. Mas eu tenho que insistir na dinâmica de grupo. Ok, mas tem turmas que não têm essa característica. Tem grupos de pessoas que não têm essa característica. E tá tudo bem, eu tenho que buscar outras formas dentro do rol, né? De possibilidades que eu tenho. Por favor, hoje possibilidades de avaliação tem muitas, são inúmeras, né? São inúmeras, né? Que a gente tem possibilidades de avaliar, né? O como avaliar, tá? Primeiro, gente, não tem como vocês avaliar alguém sem um planejamento. Vai ter professores, vão ter alunos meus, vão ter acadêmicos, vai dizer, mas é capaz, eu não escrevo nada, tá tudo aqui. Ok. Só que ali tu tá com a maior fragilidade do mundo. No momento que tu não tem um planejamento, não aceite contestação. Tu não vai poder aceitar contestação. Tu não vai poder, porque tu não tem elementos para dizer, não, mas olha só, eu estou tentando seguir essa linha, e dentro dessa linha aqui, não deu certo essa estratégia, ou o aluno precisa de um outro apoio, né? Enfim. E eu estou me policiando para não usar a palavra aluno, tá? E vocês vão me ajudando. É estudante. Porque aluno é aquele que vem vazio, que não traz nada, e não é isso, tá? Todo mundo chega com alguma bagagem, então eu estou me policiando para trocar essa. Descobri há pouco tempo, tá? Então, assim, e a gente vai tentar, né, dentro disso que vocês, né, colocaram, que é necessário avaliar, né? E aí, a gente vai fazer uma enquete rápida aqui, tá? Sobre uma coisa que eu acho que a maioria tem, eu tenho, e eu vou dizer o porquê que eu tenho, tá? Onde eu tenho, tá?
tá? A gente vai fazer uma tempestade, a gente vai fazer uma tempestade de ideias aqui, né? Qual o motivo do medo de ser avaliado? Qual o motivo desse medo? Por que a gente tem medo de ser avaliado em algumas situações? Quem é que se candidata para falar? Medo, tá, ok. Medo de ser reprovado. Por que existe esse medo, Ana? Por quê? Medo de tu não ter aprendido aquilo, né? Aí tu vai fazer a prova e rodou de ano. Tá, medo de não ter aprendido aquilo, medo de ser reprovado. Mais alguém? Na verdade, a gente é muito competitivo, né? O que acontece? Fomos, desde pequenos, mostrados para a maioria notas. Nota ali. Aí, a partir do momento que se vê uma nota maior, algo maior ali, tu não consegue atingir aquilo que estava sendo esperado, a gente acaba ficando frustrado. E esse é o medo de chegar lá e muitas vezes, tu não tá bem seguro do que tu tá fazendo e tu acaba te frustrando em ver que a maioria, de certa forma, ou não, né, mas geralmente a maioria, o medo é que a maioria passe nas provas e tu fique, porque é frustrante. Ninguém quer perder nada. A vida sempre é isso. A gente tem aquela coisa que a gente sempre está em busca e a partir do momento que tu não está no padrão esperado ou que tu não alcança aquelas expectativas, tu acaba ficando de lado, não que tu fique, mas é um pensamento da gente que a gente acaba tendo. Se frustra, que se tu não alcançar, se tu não conseguir, então a gente acaba se frustrando. A Jennifer? Prof, eu acho que esse medo vem da educação tradicional. Essa posição que os professores colocavam em cima de nós, que o resultado da avaliação era apenas um número, o número da nota. E isso fez com que muitas pessoas ficassem frustradas quando falava só prova. A prova era um horror, era algo que muitas pessoas tinham medo de fazer porque era aquilo que era, tipo, obrigado a fazer. Não era um trabalho, não era tu mostrar o que tu aprendeu, não era uma socialização em turma, não era nada disso. Era só números, era só a nota que tu tinha que ter no final, né, das provas e final do semestre, do trimestre, no caso. E eu acho que muitas pessoas levam isso para a vida, porque criam frustrações e não conseguem se desvincular disso. Então, quando a gente fala de avaliação, ainda fica esse receio e esse medo. Gente, a Vitória ainda coloca ali. Gente, assim, ó, vocês já estão entendendo qual é a maior característica da educação tradicional? Acho que vocês já estão começando, né? Frustrar o aluno, de certa forma, sempre comparando. Eles tentam, de certa forma, como eu disse aquele dia dos ratos, né? Tu vai na marra ali, ou senão tu vai levar na cara. Né? É tudo muito assim, joga uns contra os outros, tu vai ter que ter aquela rivalidade, né, tradicional. Tu tá vendo que ele tá indo ali, então tu vai, porque senão tu fica para trás. E a gente faz totalmente oposto hoje, né? A gente tenta, né, uns ajudar os outros, o que a gente não tinha. Era uma exposição, né, do aluno. Eu me lembro que eu tinha um professor que ele fazia com que os alunos corrigissem as coisas no quadro. E tinha pessoas que tinham esse medo, esse receio, só que era obrigado, senão tu perdia a nota. Aí tu pensa. A minha tabuada tinha que ir lá na frente falar a tabuada. Exatamente. Então, se tu tem um certo receio, se tu é tímido e o professor te obriga, tu cria uma aversão daquilo. Tu começa a ficar frustrado e leva isso para tua vida. Geralmente as pessoas algumas conseguem, né? Melhorar e conseguir mudar esse pensamento, mas outras não, levam essa frustração para a vida. Saiu competitividade, né? Medo do erro, né? A Vitória colocou, né, que até os alunos às vezes precisam superar a depressão, né? E às vezes tu leva o aluno a essa exaustão. Eu vou compartilhar um exemplo, tá? Semestre passado de uma aluna, né? Uma colega que foi uma luta para ela conseguir terminar o semestre e tudo mais, e
Na verdade, eu acho que ela ficou com 7, ou ficou na média ali. Mas para mim aquilo foi um 10, né? E ela colocou na autoavaliação que ela se culpa, e a Bruna colocou, né, de não atender as expectativas. Ela estava querendo atender as minhas expectativas e, na verdade, ela acha que não atendeu, e ela atendeu por ter chegado ao final do semestre, por ela ter conseguido alcançar o semestre dela e feito algumas interações, né? Essa era a minha expectativa. Porque a gente ainda está na expectativa que eu tenho que tirar 10 para mostrar para o meu professor que eu sou bom, que eu sou melhor. Não. Temos ainda sistema de avaliação para entrar pelo vestibular, para concurso público. É aquilo que eu sempre disse para vocês. Existem momentos e momentos da nossa vida. Quando a gente tem que passar num concurso, a gente vai mecanizar, buscar estratégias para passar naquela prova, porque eu tenho o objetivo de entrar em um concurso público, de passar numa seleção. Mas agora já tem até os títulos, né, Sor? Que já modifica um pouco. Perfeito, perfeita relação. Sim, os títulos já vieram para romper, e na educação eu estou ali na avaliação de contratos. Está entrando gente, às vezes com a nota 6, mas porque tem um monte de títulos, um monte de cursinho, um monte de experiência, está valendo ponto pela experiência, então assim, é uma mudança, né? Mas é expectativa de quem que a gente está querendo atender. E é aquilo que eu digo para vocês, quando a gente for trabalhar com aluno, e às vezes até erro meu, né? Daqui um pouco de pressa aluno ter dito, tu tem que ser 10. Mas o C10 não é o 10 de número, né? O C10 é estar aqui, estar envolvido, estar participando, estar buscando. Então vocês viram que é uma coisa que vocês já vão ter que romper no profissional. A educação tradicional está relacionada com competitividade, eu não posso errar, e eu tenho que atender às expectativas. Agora, cabe a vocês, enquanto são estudantes ainda, se desvincular das expectativas de nota e se vincular a expectativas de aprendizado, tá? Para depois vocês não reproduzirem isso. Aí está a importância da sondagem, né, Sor? Da gente saber de início o que sabe para poder acompanhar, para ver a evolução. A gente avaliar a evolução, não comparando, né? A evolução daquele aluno, do início ao final. Porque na verdade é o que a gente avalia, né? É se o aluno evoluiu, se ele teve experiências novas, se ele teve experiência mais... mas eu trabalho lá, eu vou pegar, não sei se a Gabi está aqui com a gente ainda, ela tinha caído da reunião. Uma escola particular, né? A gente tem um quantitativo de nota, ok? Não tem problema de tu ter instrumentos que te levem a uma nota, mas que essa nota seja significativa, entendeu? Que, por exemplo, lá na disciplina de matemática, o Thalisson, que é professor, não meça o Felipe somente por uma prova, mas não. Ele teve trabalho, ele teve atividades no livro, ele teve participação num jogo, na sala de aula, e esses componentes, junto com essa avaliação, se chegou ao quantitativo numérico, ok? Porque o sistema ainda precisamos de uma nota para lançar, um parecer que seja, né? Mas que o aluno não fique pensando que ele foi avaliado somente naquela avaliação, né? Então, isso é importante. Daí um exemplo bem interessante, sabe, que eu tive essa semana, foi lá na escola, os primeiros anos, que agora estão chegando para a escola, depois de ficarem 2 anos em casa. O que acontece? A gente pegou e deu uma folha para cada um, escrevemos de um lado do quadro as vogais, para ver em que níveis que eles estão, porque muitos acompanhavam e outros não. O que a gente vai fazer? Pegou e guardou todas as folhas, com o nome de cada um ali, e vamos fazer isso semanalmente para fazer, através disso, uma avaliação do que eles vão evoluir a partir desse primeiro contato que eles tiveram. Eu tive alunos que não sabem fazer as vogais ainda, né, ali, alunos que fazem o alfabeto completo, né, então eu vou ter que avaliar tudo separadamente, individualmente. Eu vou ter que ver a evolução de 1 a 10, no caso, se formos usar números, que é o que a escola pede, de modo descritivo, aquele aluno que hoje ele não sabe fazer as vogais, o que ele evoluiu até o final do ano. E aqueles que já sabem, eu não posso... ele tá 10 porque ele sabe. Não, eu vou ter que ver o que ele evoluiu, porque ele já entrou sabendo o alfabeto. Essa evolução desse meio tempo, né, no caso descritivo, mas a escola pede de 1 a 10. Qual é a evolução? Então, a gente vai ter que ver muito a individualidade de cada um
e acompanhar de forma descritiva. Então, nesses casos que eu vejo assim, ó, não é o que eu penso, eu tenho todo o alfabeto para mim, eles têm que fazer isso e aquilo. Não é o que eu espero que eles, eu preciso acompanhar as evoluções deles, porque eles estão em níveis bem diferentes. Lídia? Ô, professor, já que a gente está falando de avaliação, vou aproveitar o gancho, né? Porque eu vejo, assim, que quando a gente tem aluno de inclusão na turma, e o aluno é de porte grande, eu não sei como que é para quando é porte médio, um porte pequeno, mas quando é porte grande, ele já tem avaliação, a média na nota dele, fazendo ou não fazendo avaliação, fazendo ou não fazendo atividade, ele já está com a nota dele ali, então ele vai avançar de ano de qualquer forma, aprendendo ou não. E muitas vezes eles têm o grau de dificuldade deles, mas eles também são muito inteligentes e muitos já sabem disso, eles já sabem que a nota está garantida. Para que eu vou fazer esse trabalho se a minha nota está garantida? É o que eu escuto, sabe? Para que eu vou fazer se a minha nota já está garantida? Eu vou passar de qualquer jeito. O professor não pode me rodar. E aí eu tenho que trabalhar isso neles para eles entenderem que eles precisam desenvolver coisa e tal, que não é a nota que importa. E eu fico pensando, eu não consigo entender isso. Por que o aluno já tem a média ali? Porque ele tem um grau de dificuldade no aprendizado, né? Exato, exatamente. Jaque? Voltando ali ao assunto que a Andrea mencionou, os colegas, eu concordo, assim, esse medo de tu não superar a expectativa do professor, tu não alcançar a nota. E eu lembro que a gente foi educado dessa forma, né? As avaliações, as notas eram ditas em voz alta. Então, a inteligência do aluno era a nota que ele tirava. O aluno que tirou 10, ele é inteligente. O aluno que tirou 5, opa! Então, acho que, pelo menos para mim, assim, o que ficou durante muitos anos, e eu demorei, em alguns sentidos, eu ainda demoro muito para entender e para superar isso, é a comparação. A Andrea tirou, a gente fez a mesma avaliação, a Andrea tirou 9, e eu tirei 5, mas eu não sou tão boa, eu não tenho nada para contribuir. Então, tu já começa nesse sentido de comparação, ao ponto de tu entender que tu não é capaz de contribuir, sabe? Então, isso ficou marcado, acho que para muita gente, assim, essa questão. A nota é essencial, a gente precisa dela, mas ela não pode ser o único meio para a gente ser avaliado e avaliar. Então, isso, o medo. Eu rodei numa prova que nem sempre quer mostrar que tu não sabe. Talvez aquele tipo de avaliação não foi o adequado para ti. Porque em muitos casos tu precisa decorar. E se tu não aprendeu, né? Então não faz sentido ser avaliado apenas pela nota se tu não aprendeu. Então essa questão de comparação, para mim, ficou marcado de maneira muito grande, assim, no decorrer dos anos. Eu demorei muito para entender e superar isso. No início da faculdade era horrível. Então, hoje eu já entendo de uma outra forma, hoje eu já vejo de outra forma, sabe? Então, é bem complicado essa questão, esse medo, esse pavor que nós temos de uma avaliação, uma prova. Só essa contribuição. Tu sabe, a gente já conversou um tempo atrás sobre isso, né? Sobre daqui um pouco a gente, né? Não superar as expectativas do professor ou as minhas, né? Primeira coisa que vocês têm que já começar a internalizar é dizer assim: completei a minha disciplina, terminei o meu semestre. A avaliação está por aí. Vieram quantitativos de notas bons, ok? Às vezes um 7 tem mais significado que um 10, tá? Eu sei porque eu estou na ponta de cá avaliando e vocês vão estar também, ou alguns já estão avaliando, né? Já estão, né? Então, assim, e a Vitória coloca, né? Que o professor, tem professores que não têm muita confiança aos surdos, né? E cegos. Às vezes, Vitória, não é nem a confiança, é o medo de trabalhar, né? Eu sou pai da Priscila, que precisa, né, de apoio. Ela tem paralisia cerebral, ela não fala e tudo mais. E essa semana, um dos professores, que ela está numa escola nova, disse: Felipe, eu tô com medo de trabalhar com a Priscila. E eu fui entender o que era o medo. Ele não se sentia seguro, né,
para planejar as aulas, né? E aí a gente entrou, né? A gente está em parceria com ele, né? Planejando as aulas. Em outro ponto, eu concordo com a Vitória. Tem professores que acham mais fácil não trabalhar, né? Do que se envolver, né? Mas eu digo, Vitória, tem alunos que não são surdos e não são cegos, e a gente tem muito mais trabalho para trabalhar. Então, todo o aluno, é a primeira base. Tem professores que ainda não estão preparados para isso, né? Eu, por exemplo, eu tento me preparar. O que eu entendi? Que, por exemplo, para trabalhar com aluno surdo, eu preciso da Flávia, eu preciso da Natália, eu preciso de um suporte agora, eu preciso buscar alguém para trabalhar. Ponto. Né? Mas essa questão, eu quero que vocês peguem, né? Que a gente vai indo para o fechamento, mas assim, eu quero primeiro que vocês pontuem tudo isso aqui que foi falado hoje, que vocês caracterizaram o que é educação tradicional. Vocês caracterizaram. Vocês começaram com medo, competitividade, né? A questão do erro, né? A questão do erro. Sim, Vitória, é o meu sonho que Libras passe a ser obrigatório no currículo, tá? Tem um projeto de lei aqui no estado que está tramitando que no ensino médio tenha inglês, mas tenha Libras obrigatório também. Eu estou acompanhando muito esse projeto, eu estou indo nas votações online para sim, né? Que a Libras tem que entrar, e vai entrar, estou torcendo que o projeto passe, né? Então a gente está nessa luta. Mas eu não poderia deixar a Andréia sem uma imagem que eu coloquei na apresentação aqui hoje, né? Eu acho que ela fala tanto, ela fala tanto nisso, gente, vocês vão concordar comigo, tá? Para a gente fechar, e eu vou dar sugestões para vocês estudarem, tá? Vou explicar também a nossa... Olha só. Estão vendo a imagem aí? Nos ratos tomando choque de forma repetitiva. Eu tenho trauma. Ó, tem um amiguinho ali em cima, ó. Ali, ó. Eles vão lá no negócio, eles aprendem de forma repetitiva. Tu vai repetir a tabuada e tu vai falar lá na frente, tu vai tirar 10. Tu vai repetir, tu vai tirar 10. Tá, e assim, ó, Skinner, nós vamos te mostrar alguns dados e a Jennifer vai me ajudar numa aula que eu ainda vou combinar com ela, tá? Porque assim, olha só, a gente não vai ver hoje, né, behaviorismo, cognitivismo e humanismo. Eu coloquei na apresentação aqui, mas só porque eu vou deixar um indicativo que eu quero que vocês leiam alguma coisa sobre, eu já vou dizer sobre o quê. Sim, vamos começar com behaviorismo na outra aula. E eu trouxe 3 passagens aqui sobre os achismos e o behaviorismo, tá? Se as gurias quiserem passar para a Vitória, o behaviorismo é uma teoria de aprendizagem, tá? Que surgiu na psicologia e ele acabou chegando, né, nos ambientes escolares, tá? Então, eu trouxe 3 passagens dos achismos, tá? Frequentemente, o behaviorismo é descrito com frases vazias como: para o behaviorista, a aprendizagem é resultado da associação de estímulos e respostas. Ou ainda, o comportamento do aluno é moldado através de estímulos e reforços de forma mecanizada. Outro achismo. Obviamente, temos como estímulo resposta e reforço. São conceitos da ciência do comportamento. Mas quando apresentados de forma arbitrária em frases como as apresentadas acima, eles não têm significado algum. Sem entender o que esses conceitos representam dentro do quadro conceitual do behaviorismo, que surge na psicologia, que a psicologia ainda aplica fragmentos deles, essas frases têm poucos a nos dizer. E pior, muitas vezes reproduzem concepções enganosas sobre a abordagem, que a gente vai entender o behaviorismo, né, e tentar tirar alguns mitos e mostrar aonde é que ele chegou errado no contexto escolar. Alguém levantou a mão? A Jennifer. Eu, prof. Pode falar. Eu já estava só observando aqui. Não, na verdade, eu acho muito interessante mostrar isso para pedagogo, porque a gente lida com vários tipos de crianças, né? Cada ser humano é único.
E trabalhar o comportamento é importante porque muitas vezes a criança tem uma dificuldade na aprendizagem, só que ninguém sabe o porquê, né? Muitas vezes ele está passando por alguma situação em casa, algo que é bem difícil da gente saber e observar esses comportamentos inadequados através disso, da falta de informação, porque o nosso curso ele não tem essa estrutura para esse tipo de coisas que acontecem, né, dentro de sala. Então, eu acho legal a gente entrar nessa parte. Eu acho que vai ser bem interessante os futuros pedagogos conhecerem. Sabe que me provocou muito para entrar nisso, né, Jennifer? Porque, assim, eu também, antes de estudar as teorias e conhecer um pouco mais, antes de entrar na inclusão, eu tinha as mesmas inquietações da Andrea, porque a gente tem um desconhecimento sobre a teoria, né? E sobre onde ela é aplicada, como é aplicada. Por exemplo, no teu dia a dia, tu usa muito o behaviorismo, né? E sem ele a gente não sobreviveria, né, Jennifer? Sim, como eu falo, é uma qualidade de vida. E após a pandemia, eu quero que a Andrea vá até lá conhecer para te ver com os teus próprios olhos de como que é feito esse trabalho, porque antes de conhecer eu também tinha essa insegurança, mas a gente vê no dia a dia que é uma qualidade de vida, é outra coisa. Então, é uma situação assim que a gente vai estudar sobre behaviorismo, tá? Olha só, eu tenho o cronograma de avaliação, que eu só vou mostrar ele aqui, tá? Até para a Vitória entender um pouquinho ali, tá? Que eu coloquei lá, tá? Mas aula que vem, eu detalho ele um pouquinho melhor para não ficar muita informação, mas já está no aula, tá? Todas as avaliações que nós vamos ter, tá? Na disciplina, tá? Com as datas, o que vai ser, mas é um cronograma que eu na aula que vem vou trabalhar, tá? E vou mostrar certinho o que a gente vai fazer. Antes, eu vou mostrar o TDE de hoje, tá? Aqui. Tá dando para ver o meu aula aí? Pega leve no TDE, que hoje é quarta. TDE, tu vai ver. TDE. É o TDE. Se é para mim, é quando tem acento. Ai, meu Deus. Estão conseguindo ver o aula aí? Ô, Felipe. Oi. Eu fui responder ali e eu enviei minha resposta sem concluir. Tá. Tu quer que eu oculte ela ou tu complementa? Pode ser. Tá. Tem uma sala de interação aqui que eu estou abrindo, tá? Que eu até vou arrumar a data que tá só até amanhã, mas não, o TDE vai ficar aberto até semana que vem. E tem uma situação, lembra que vocês, né, a gente avalia o caminho, né? Tá abrindo um pouquinho o aula talento. Eu vou avaliar as participações no TDE, não vou dizer quanto vale, como é que vai ser e de que forma vai ser, mas eu vou avaliar as participações porque acho justo, né, com quem está, né, escrevendo e fazendo e tudo mais, né? Então, olha só. Agora, né, Sor, toda semana é tudo avaliado, né? Eu estava vendo ali o modelo, agora todas as cadeiras, se a gente observar, pessoal, fiquem ligados na ZAD, que toda semana, pelo menos as que eu vi ali, estão com atividade avaliativa, tudo vale ponto, tudo. A Vitória, esse semestre, tá? É bom para as gurias falar para ela, a Vitória tá bem tranquila, tá, André? Ela só tem essa disciplina comigo e o estágio de gestão. Depois ela pode ficar de fora. Ai, que bênção, coisa boa. Olha só, eu coloquei, você se sente seguro ao avaliar outra pessoa? E eu quero que vocês justifiquem. A tua eu já ocultei, não vai aparecer para os outros, tá, Mari? Então tu pode escrever de novo. E aí vocês vão colocar, eu vou arrumar que não finaliza amanhã, tá? Semana que vem ficou dia 5. Aí, assim, até para explicar bem para a Vitória, ela vai abrir esse fórum e vai responder aqui nele mesmo, né? E ela vai colocar como é que ela, por exemplo, ela pode se imaginar já professora, se ela se sente segura, firme para avaliar alguém. E o porquê que ela se sente segura ou não se sente segura, tá? E ela vai escrever. Isso é bem vago, né? Porque tudo depende, né? Depende da quantidade de tempo, de tudo, se quem é que faz atividade, se a gente que tá fazendo, tudo depende, né? Ó, pensa no você. Você se sente seguro ao avaliar outra pessoa. Primeiro tu vai pensar naquilo que tu faria para conseguir avaliar alguém, né? O que tu precisaria para avaliar alguém e mais ainda,
pensar, tu tá avaliando outra pessoa, tu não tá te avaliando, tá? É para essa questão mesmo, por quê, tá? A gente vai começar com behaviorismo semana que vem. E a gente precisa muito disso, porque vocês viram, né? Que vocês têm vários traumas da educação tradicional que vocês trouxeram para cá. É notório isso. Eu evito totalmente qualquer coisa. Me falou em ditado, eu disse assim, só se for um ditado que tem algum jogo envolvendo, que tenha outras coisas, mas não aquele ditado tradicional de todo mundo sentado ouvindo a palavra. Até porque eles escutam a palavra que a gente fala, é diferente do que se escreve. Sou totalmente, né, contra isso, esse ditado de coisas assim. Não vai, não dá. E a Vitória tá me mandando aqui que ela ativou as legendas do Meet e também tá usando as legendas, tá? Muito tri. Essa guria é espetáculo. Então, vocês vão lá responder. Para dando uma linha para vocês lerem e pesquisar, eu tinha colocado no aula um texto, tá, gente? Eu retirei ele. Tá? Eu retirei o texto, porque ele era um texto, assim, bem intenso sobre o behaviorismo. Mas o que eu dou um caminho para vocês, se vocês quiserem já ir pesquisando, anotar no caderninho de vocês aí, né? Pesquisa sobre o behaviorismo. Pesquisem, tá? Escrevam, rabisquem. Vocês já sabem fazer explosão de ideias, tempestade de ideias, mapas mentais. Então, assim, ó, pesquisem, tá? Eu vou colocar para a Vitória aqui também, tá? Pesquisem, né, sobre behaviorismo, tá? Não vou dizer onde vocês pesquisam. Claro que vamos para o santo Google, mas, assim, o que vocês vão pesquisar, a gente vai trazer para cá, tá? Então, e escrevam, tá? No caderno. Eu vou colocar aqui, escrevam, tá? Tragam para a próxima aula isso, porque a gente vai trabalhar muito com isso, tá? Escrevam no caderno. As gurias, se puder reforçar com a Vitória, né, para ela fazer o TDE, porque ele só fica uma semana aberto, tá? E porque assim, aí depois eu fecho, vem outro TDE para não acumular, para ela ficar mais tranquila com isso e não embolar o meio de campo, né? Mas vocês vão pesquisar, vocês vão ler, vocês vão ver vídeos sobre o behaviorismo, tá? Depois a gente vai ver o cognitivismo e o humanismo. E aí a gente vai entender o que a gente usa de cada um. Uma coisa vocês gravem. Se eu vou trabalhar com TEA, transtorno do espectro autista, eu não consigo viver sem Skinner. Tá? Eu não consigo. Mesmo que involuntariamente, vocês vão estar usando. Tá? Vou botar para ela que não precisa mandar ainda. Só anotar. Tá? Então, assim, vocês vão ficar com essa pulga, e semana que vem a gente vai começar já com behaviorismo, tá? Vou trazer várias estratégias de avaliação para vocês, sim, tá? Vou trazer várias ideias para vocês, mas eu quero que, principalmente, que vocês fiquem com essa questão de hoje, tá? Para a gente fechar a aula. É necessário avaliar, nós temos que avaliar, mas a gente tem o problema de como avaliar, tá? E a gente tem outro problema de como fugir, né, desses traumas, desses medos, né, da educação tradicional. E isso tudo engloba, né, que nós temos que começar a aceitar o erro e que o erro faz parte do processo, tá? Então aí hoje vocês ficam, né, nesse resto aí, o que eu sugiro, né? Que hoje você já responda a sala de interação, porque tá fresquinho na ideia, e já termina o TDE e fica com a aula de quarta organizada. E aí depois vocês vão lendo sobre behaviorismo, vão estudando. Tem um texto suporte de behaviorismo que eu vou dar para vocês na outra aula, tá? Eu não coloquei hoje porque ele é um texto bem denso, bem pesado, então primeiro eu quero que vocês pesquisem sobre, e aí eu vou colocar o texto suporte na outra aula, para vocês terem também a teoria, para vocês organizar o material de vocês, porque é uma disciplina que vocês têm que agregar material. Nessa disciplina vocês, Felipe, eu vou aprender a avaliar. Não, tu vai entender a importância de avaliar. Tá? Tu vai entender como avaliar, né? E tu sai da disciplina pensando, né? Que eu não posso perder esse viés de tirar trauma do meu aluno e de mostrar que o erro é importante, tá? Então, essas aulas de quarta, tá? Diferente da de ontem, que demora 1 hora só porque ela é uma PEI, né?
ela tem uma parte teórica, que é 1 hora, e depois é a prática, tá? Essa de hoje a gente sempre vai trabalhar em torno de 2 horas, tá? Para ficar 1 hora, teoricamente, para o TDE. Agradeço a Flávia e a Natália, é um prazer enorme você estar aqui. Eu vou mandar, depois eu quero o endereço de vocês, que eu vou mandar um livro para vocês de presente, tá? Eu tenho um livro sobre paralisia cerebral, que é a menina que fala com os olhos, tá? E é sobre inclusão, é sobre paralisia cerebral, e me comove muito, eu trabalho muito com inclusão, e acho apaixonante o que vocês fazem, tá? Então, depois eu vou pegar o endereço certinho de vocês para mandar um livro para vocês. Mas assim, ó, vai ser um prazer estar às noites com vocês aqui, tá bom? Então, turma, uma boa semana, né? Um bom restinho de noite para vocês. Amanhã nós temos estágio de gestão, né? E aí a gente se vê amanhã para quem tem. E a gravação da aula também, Guri, vocês podem dizer para a Vitória que até o final da noite vai estar no aula essa gravação aqui, se ela quiser rever, tá bom? Nos coloca no grupo de WhatsApp. Tá. Ô, Andréia, tem que fazer... Me lembra, né? Me lembra, tá? Eu já vi que Eu mando o relatório. Tá. Se eu me lembrar, porque agora eu tô meio complicado, tô meio nas nuvens. Então, tá.